bola no chão, como diria meu pai, o grande Roberto Mota. A gente faz um break e vai pro Mota ou já pode ir direto para ele, meu querido? Vai direto? Então, senhoras e senhores, Roberto Mota está aqui hoje para dar entrevista aqui no Pânico, para dar uma clareada nas situações. Mota, primeiro, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui. Sabe que a gente tem grande apreço pela sua pessoa, mas primeiro, bem-vindo, meu querido. É um prazer, só vocês me tiram da praia, porque tá um dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, tá verão. É um dia lindo, mas ainda melhor é estar aqui no Pânico. Te agradeço muito, cara. Desculpa tirar teu momento de caipora e de sunga e futevôlei com seus amigos. Sempre tem narrativas, né? Eu acho que é importante, a gente tem tanto assunto pra gente falar, mas a gente estava na história do Bolsonaro, né? Primeiro, se você puder dar uma contextualizada, o que você acha dessa história aí, mais uma investigação, possivelmente daqui a pouco estão falando, já tem a própria cela do Jair Messias Bolsonaro, as transações. Você é um cara que consegue pelo menos dar uma cronologia dessa história. Por favor. Mas até isso está ficando cada vez mais difícil, né? Nós fomos surpreendidos por mais essa operação policial. É quando, como diz um amigo querido, ele diz o seguinte: Bolsonaro vai no banheiro, abre uma investigação. Bolsonaro olha pela janela, abre uma investigação. Bolsonaro espirra, abre uma investigação. Todo mundo foi surpreendido por uma operação policial, uma investigação, acusações de crime, se eu não me engano, coação no curso do processo, que é um crime que exige uso da violência ou de grave ameaça, obstrução de investigação, mais uma vez, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas muitos juristas, inclusive o André Marsiglia, que é um jurista que eu respeito muito, diz o seguinte: essas acusações todas têm como base declarações, mensagens, manifestações, uso da palavra. Uso da palavra não é crime. Você denunciar abusos contra direitos humanos ou abusos contra a liberdade de expressão, isso não é crime. Isso é o que a esquerda fez a vida inteira. Alguns deputados da esquerda fazem disso a sua ocupação principal. Tem a história da divulgação das mensagens, esse vazamento, assim, uma coisa incompreensível. Mais uma vez, parece que privacidade no Brasil não vale nada. Se divulga mensagens do ponto de vista jurídico e político completamente irrelevantes. Qualquer um de nós, se tivesse a sua privacidade invadida e fossem divulgadas as mensagens que a gente troca com familiares ou com amigos, qualquer um de nós estaria exposto a esse tipo de narrativa. Isso não é conduta criminosa. Agora, o que chama mais atenção, porque assim, todo dia é uma surpresa nova. Parece que o nível do absurdo vai subindo. Mas depois da minuta do golpe, já teve a minuta do golpe, agora tem a minuta do asilo. Mas, companheiros, pedir asilo não é crime. Vocês lembram que há pouco tempo o Brasil deu asilo para a ex-primeira-dama do Peru? Sim. E essa, sim, tinha sido já condenada criminalmente. O governo brasileiro não só deu asilo, como mandou um avião oficial buscar. Então, como é que alguém no Brasil pode interpretar uma consideração de um pedido de asilo como uma conduta errada? Assim, é difícil encontrar nessa história toda o que é mais absurdo, né? É verdade, você está falando da história da Argentina, né? Mesmo porque existe uma proximidade do Bolsonaro com o Milei, com o Donald Trump também. Agora, nós temos o Silas, viu? O Silas, ele também falou que pode pegar, né, Silas? Pode pegar seu celular, se você tiver uma pergunta pro Mota, você fica à vontade. Pode pegar o meu celular e eu dou até a senha. Agora eu quero perguntar pro Mota, já logo aviso que não gosto de careca. Então vamos fazer a pergunta. O que o senhor acha do que está acontecendo na Venezuela? Porque o Trump não tá de brincadeira ali com os Estados Unidos embarcando, mandaram mais de 3 destroyers lá para Venezuela. Queria saber a tua opinião aí, Mota. Olha, teve uma notícia hoje no Jornal da Manhã de que esses navios estariam voltando para os Estados Unidos. Parece que por causa de um furacão que tem aí na área, enfim. O fato é que realmente os Estados Unidos enviaram forças navais para o Mar do Sul do Caribe com o objetivo declarado de enfrentar os cartéis de drogas latino-americanos.
já estava na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito disso. Porque, na minha opinião, essa é a segunda maior ameaça à América Latina. São os cartéis de drogas. A primeira é a insegurança jurídica, que agora chegou em primeiro lugar. Os Estados Unidos já anunciaram um prêmio de $50 milhões pela prisão daquele que eles dizem que é o chefe de um dos cartéis, o cartel de Solis. O nome desse chefe é Nicolás Maduro. E o mais curioso é você encontrar brasileiros que criticam essas ações do governo americano. E olha, gente, não é só brasileiro de esquerda não, tá? Teve gente que não é, pelo menos publicamente, de esquerda, que criticou esse tipo de ação do governo americano, dizendo que isso viola a soberania dos países. Agora, e o narcotráfico? Não viola a soberania, não? Olha, outro dia saiu uma matéria, agora eu não me lembro qual foi o veículo, mas é fácil de achar, dizendo que 25% da população do Brasil já vive em áreas dominadas pelo narcotráfico. 1/4 da população brasileira. E aí eu sempre uso uma metáfora, né, para colocar essa discussão no seu devido lugar. Se você está na sua casa, com a sua família, os bandidos invadem a sua casa, e aí está passando na rua um estrangeiro, o estrangeiro entra para salvar você e a sua família, nenhum de vocês vai reclamar de invasão de soberania. Mas os bandidos vão. Total. Agora você pega, né, toda essa história dos Estados Unidos, né, Mota, você que tem uma vasta experiência em segurança pública. O Marco Rubio, ele tem os pais, né, cubanos. E ele sabe muito bem o que é viver com o Fidelzão nas costas. Você acha que essa história... E as declarações recentes dos Estados Unidos é o narcotráfico, narcoestado. O Brasil também vive isso e já foi declarado, inclusive, para os Estados Unidos, né? Das nossas facções criminosas. Sim. Isso você acha que pode se estender ao Brasil? A gente está falando da América do Sul e eles estão atentos. Uma hora pode bater aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma, Zuzu. Imagine a quantidade de informações que o Marco Rubio não deve ter lá nos arquivos do Departamento de Estado sobre tudo que aconteceu na América Latina nos últimos anos. Muita gente acha que os Estados Unidos tomou uma decisão de ignorar essas coisas e nada vai acontecer. Não é verdade. O que acontece é que durante o governo de Joe Biden, outras coisas aconteceram nos Estados Unidos e se tirou o foco dessa discussão. Mas mesmo nos Estados Unidos, em termos de política interna, a batata está assando para muita gente. Eu vi uma notícia hoje de que, mais uma vez, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse que vai processar vários integrantes dos governos passados dos Estados Unidos por ter vazado informações confidenciais do governo americano para a imprensa. Tem aquela história do dossiê da Rússia, que foi um dossiê falso criado para dizer que Donald Trump era agente russo e que contribuiu muito para a derrota dele nas eleições. A Pam Bondi já disse que há evidências de envolvimento de pessoas do governo americano na fabricação desse dossiê, pessoas ligadas ao Partido Democrata. E aí, quando eles começarem a olhar tudo o que aconteceu na América Latina nos últimos anos, vale lembrar, os Estados Unidos têm as agências de inteligência mais poderosas do mundo. Eles têm a NSA, National Security Agency, se não me falha a memória, que consegue interceptar comunicações no mundo inteiro. Então, eles devem ter um caminhão de informações sobre todas as ligações entre o narcotráfico e a política na América Latina. Eu tenho certeza que é suficiente para deixar muita gente dormindo mal por muito tempo. Sem dúvida. Diga lá, Gani. Mota, prazer falar contigo, meu amigo, meu companheiro aí de algumas bancadas. Seguinte, uma das promessas de campanha do Trump é justamente os Estados Unidos deixarem de ser essa espécie de polícia do mundo, se voltar mais para os problemas internos. Nesse caso da Venezuela, como é que a base do MAGA receberia uma possível invasão norte-americana na Venezuela? Gani, excelente a sua pergunta, porque esse é um pedaço desse quebra-cabeça
que é preciso ser colocado no lugar. O Donald Trump está dizendo o seguinte: a razão por trás de tudo que ele está fazendo é segurança das fronteiras. Ele diz, olha, não adianta você botar um monte de fiscais, de tropas na fronteira dos Estados Unidos, se você tem cartéis na América Latina operando uma máquina para colocar gente e drogas dentro dos Estados Unidos. Então, vale lembrar que uma das primeiras medidas de tarifa que o Trump aplicou foi contra o México e o Canadá, porque ele disse, esses dois países não estão ajudando a combater a epidemia de fentanil, que mata mais de 100 mil americanos por ano. A mesma coisa em relação à China. Em relação à Venezuela, a mesma coisa. O recado é claro. Lembrar de novo a história do Trem de Aragua, que é uma facção criminosa com origem na Venezuela e que operava nos Estados Unidos em alguns lugares quase de forma igual ao que as facções fazem aqui no Brasil. Então, o recado é muito claro. Se vocês não pararem de ameaçar os Estados Unidos vão atrás de vocês. E eu tenho certeza, Gani, que há muito mais acontecendo por trás que a gente não tem acesso. A grande mídia não recebe essas informações. Mas para o Trump ter decidido tomar uma ação tão clara e direta contra a Venezuela, ele deve ter excelentes razões. Boa, Mota. Só para dar uma contextualizada, antes do tarifaço do Donald Trump, a gente está uma discussão aqui sobre o INSS, o rombo bilionário. E essa era a pauta que ela foi aproveitada também com as narrativas dos Estados Unidos, imperialista, que a gente sabe que o governo usa também essa narrativa. Repare bem. O que você acha que vai acontecer com o INSS? Ontem a gente recebeu o Nicolas Ferreira aqui, a gente sabe da CPMI, tem a comissão, tem o meio centrão lá meio que articulando. Para onde vai o INSS? Eu vou fazer um break com esta pergunta. Boa. E o Mota continua com a gente. Eu pergunto para você, que está escutando e assistindo a gente, para onde vai o rombo do INSS? Daqui a pouco, no Globo Repórter. Então a gente vai fazer um break aqui e daqui a pouco a gente volta. Boa. Bom, essa é a minha pergunta, Mota. E aí? Não teve nada? Cadê o dinheiro? Esse escândalo é o deboche do deboche do deboche com o povo brasileiro. Mais um escândalo de corrupção, mais um escândalo que aconteceu na frente de todo mundo. Esse escândalo só aconteceu porque o próprio Congresso Nacional fez modificações na lei que permitiram que essas autorizações de desconto não fossem verificadas todos os anos. Então, até pouco tempo atrás, eu diria, e disse várias vezes isso, eu não tenho nenhuma esperança de que as pessoas responsáveis por isso sejam punidas. Não tenho, né? Eu sempre disse isso. Aconteceram outros escândalos semelhantes, nada aconteceu, as pessoas continuaram fazendo isso, estão aí na vida política e no poder. Entretanto, a habilidade dos parlamentares de oposição em conseguir emplacar o presidente e o relator da CPMI me acendeu a esperança. Eu pensei aqui, olha, se os deputados da oposição, pelo menos a maioria deles, entender a gravidade do momento que a gente está vivendo, entender a oportunidade que se criou neste momento, em que o mundo inteiro agora virou os olhos para o Brasil, está prestando atenção ao que está acontecendo aqui. Se esses parlamentares decidirem gastar menos tempo em rede social, buscando like, e gastar mais esforço e tempo fazendo o trabalho, como fizeram com brilhantismo para eleger o presidente e o relator da CPMI. Se eles decidirem fazer isso, aí eu reconsidero a minha posição. Eu acho que existe a oportunidade dessa CPMI ser um marco. Morgadão, você acredita que vai pra frente, cara? Não sei se vai pra frente, mas o que o Mota falou é justamente isso mesmo. Tem que se empenhar e parar de querer fazer videozinho de rede social, tá certinho. Ficar pegando engajamento, né? Porque você viu, né? Quando teve o negócio lá do Senado, lá, Nicolas, Marcel Van Hatten, que a turma tava atrás de uma pauta, a gente
tem uma grande decepção, acho que com o Hugo Mota também nessa história, né? Quando a gente vai para as outras pautas, que é a anistia, você sabe que lá funciona de outro jeito, né? Como é que você acha que a gente vai passar tanta coisa se tem tantos acordos, tantas emendas no Brasil, Mota? Eu acho, eu sempre defendo isso, que política deve ser feita com convicção. É evidente, tem hora que você tem que conversar, negociar, fechar acordo, mas você, na política, você não pode plantar uma semente de tomate e achar que vai nascer uma bananeira. Não vai. E é fazer a gente de bobo. Eu vejo que alguns parlamentares gastam tempo convencendo a gente que tem chance que isso pode acontecer, depois gastam tempo explicando porque não aconteceu. Não faz sentido nenhum, né? Não faz. Fala lá, Sami. Mota, queria te perguntar agora em relação ao mercado financeiro, pelo seguinte, a gente teve a imposição da lei americana, após disso tivemos declarações do Flávio Dino, também em seguida declaração do Moraes. Os bancos aparentemente estão numa encruzilhada. Se ficar, o bicho pega daqui, se sair, o bicho come de lá. O bicho come. O que você acha que vai acontecer? Porque eu não consigo vislumbrar um caminho que seja harmonioso daqui para frente. Eu queria a sua análise. Eu também não vejo nenhuma harmonia, não, sabe? Mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que os bancos não estão numa encruzilhada. Eu acho que a única alternativa que eles têm é obedecer à lei Magnitsky. Vamos trabalhar aqui com um cenário em que eles resolvem obedecer à lei Magnitsky. Eles seguem o que a lei diz, não permitem que as pessoas sancionadas tenham contas. O que vai acontecer com os bancos? Eu realmente não sei que medidas serão tomadas contra os bancos para puni-los por ter obedecido à lei Magnitsky, que eles precisam obedecer se quiserem continuar pertencendo ao sistema financeiro internacional. Eu não sei responder essa sua pergunta, mas eu sei responder o outro cenário. Se eles desobedecerem à lei Magnitsky, provavelmente eles vão ficar de fora do sistema financeiro internacional. Eles vão deixar de ter acesso ao mercado de crédito no exterior. Provavelmente os seus executivos, seus gestores vão sofrer sanções também. Isso atinge o coração do sistema bancário, que é o financiamento. E tem mais um aspecto, Sami, que eu vou provocar vocês. O que vocês acham que teria acontecido numa situação em que, imagine que o pivô dessa história não é alguém do Estado brasileiro. Imagine que alguém, um particular, um cidadão comum, começou a criar uma confusão que poderia levar ao pânico no sistema financeiro. O que vocês acham que teria acontecido com uma pessoa que fizesse uma coisa dessa no Brasil? Essa pessoa hoje já teria vários inquéritos, já teria sido presa, provavelmente, tido suas contas de rede social bloqueadas. No entanto, o que a gente está vendo hoje no Brasil é uma sensação em muitas pessoas de pânico. Eu acalmei muita gente nesses últimos dias. Eu disse, olha, a situação do Brasil é grave, realmente eu nunca vi uma situação parecida, mas isso não é motivo para ninguém entrar em pânico. O sistema financeiro não vai quebrar amanhã. Muita gente, eu vi de uma senhora de idade, eu quase fui ao banco tirar o dinheiro e levar para casa. Isso aí, você sabe, né, Sami? É a pior coisa que pode acontecer com o sistema financeiro. Esse tipo de quebra de confiança. E de onde está vendo essa quebra de confiança, né? Isso é que é o mais absurdo no Brasil. Muita gente entra nessa discussão, levanta hipóteses e não percebe que está passando uma mensagem terrível para as pessoas. Você imagina se as pessoas começam a fazer isso, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de explicar o que está acontecendo. Realmente, o Brasil está passando por uma situação institucional gravíssima, mas nós temos um sistema financeiro, do ponto de vista de gestão, maduro, que entende muito bem o que tem que fazer em termos de compliance,
embora politicamente às vezes faça umas escolhas que eu não consigo entender. Mas do ponto de vista de cuidar de dinheiro, eu não tenho nem dúvida que eles vão saber qual é o único caminho que eles podem tomar. Boa, diga lá, Gani. Ô Mota, você que coloca a situação de uma maneira sempre muito clara, agora um desafio para você. Quem que vai ser o candidato da direita em 2026? Tá mais pro Tarcísio, alguém da família Bolsonaro? Qual que é a tua Interrogação. Isso tudo, eu acho que a gente tem dois cenários aí, né? Um cenário é um Bolsonaro podendo concorrer. Se Bolsonaro tiver os seus direitos políticos restaurados, direitos esses que, na opinião de muita gente, inclusive eu, ele nunca deveria ter perdido, eu acho que não há outro candidato. Principalmente porque não existe político no Brasil que hoje chegue aos pés de Jair Bolsonaro em termos de popularidade. Isso não é uma opinião, nem um desejo, isso é uma constatação. Agora, se Jair Bolsonaro não puder concorrer, eu tenho a impressão que hoje, considerados todos os fatores, Tarcísio de Freitas seria a escolha natural. Agora, se Tarcísio de Freitas, se Bolsonaro não pode concorrer, e Tarcísio diz, eu prefiro um segundo mandato no governo de São Paulo, Amém. Aí, meus amigos, como se diz em inglês, all bets are off. E eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. O palpite de vocês é tão bom quanto o meu. Não, a gente vê que tem agora, né, uma iniciativa da direita se movimentar. O próprio Zema já levantou a mão, né? É verdade. Inclusive, paguei todos os servidores das Minas Gerais. Boa. Mas a turma gosta de montar um time. E você é um cara que é especialista. Tá bom, vamos lá. Tarcisão ficou no governo. A gente tá falando Zema e sabe que também Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, a Faria Lima do Samidana tem gostado do discurso do Ratinho Júnior. E ele tá bem ativo, hein? E só pra dar uma pimentada aí, Mota, que é sexta-feira, o dia da gente colocar um pouco mais de dendê no acarajé, que você já foi pra Salvador, que eu sei que você gosta de uma micareta. Nós temos também Eduardo Bolsonaro. Tem Eduardo Bolsonaro? Ou não temos Eduardo Bolsonaro? Eduardo é um nome pra você? Interrogação. Claro. Eu não tenho, nunca tive contato próximo com o Eduardo, mas eu já estive com ele algumas vezes. Eu já estive com ele vezes o suficientes para dizer que o Eduardo está bem acima da média dos nossos parlamentares, em termos de preparo, de conhecimento do mundo, de ter entendido o que estava acontecendo na geopolítica mundial e de já há vários anos ter estabelecido relações com pessoas que vieram a ser presidente da Argentina e presidente dos Estados Unidos da América. Isso aí não é pouca coisa. Agora, veja que maravilha esse cenário que vocês pintaram. A chamada direita, que depois a gente pode até falar sobre o que é ser de direita, mas vamos falar assim, as forças políticas que não são de esquerda têm uma bela lista de candidatos. Cada um com as suas características, cada um com o seu perfil. A gente não pode exigir que os nossos políticos sejam todos clones de uma mesma imagem. Sim. Cada um tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas vocês rapidamente aí já listaram vários nomes que eu acredito sim, em determinados cenários são opções tanto para o ano que vem quanto para anos vindouros. Agora tenta fazer uma lista dessa com nomes da esquerda. Não tem. Pois é uma alegria isso, eu acho. Também. Boa. Por isso que eu falo que se organizar direitinho, a esquerda nunca mais volta. É só organizar direitinho e combinar todo mundo. Se organizar tudo direitinho, todo mundo transa. O nosso Roberto Mota vai pra praia porque ainda são 5-1. Sim, a hora é a hora que do futebol. Roberto Mota, nosso grande colega, muito comentarista, bom. A gente adora a sua participação aqui. Sextou, Mota, obrigado aí pelo seu tempo e pelas suas mentes, pelas suas palavras brilhantes aqui. Muito obrigado, um abração para vocês. Valeu. Boa, Mota. Roberto Mota na programação da Jovem Pan. Muito bom.